Eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Homens vão surgir para lutar contra a igreja. Oh, irmão, não tem, mas é de Deus a peleja. A noiva de Cristo daqui vai partir. Estamos no mundo, mas vamos subir. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma nela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Ficar aqui neste mundo é preciso força, e a Bíblia ensina que o crente tem força na hora. São dias difíceis para o crente passar, são dias de trevas. Estamos vivendo os momentos finais aqui nesta terra. O reino de Deus é tomada a força, e a Bíblia ensina que o crente tem força na hora que ele de Deus se aproxima. Nós somos irmãos chamados por Deus para ser vencedores, não para ser vencidos. Por isso é preciso buscarmos poder. Poder para lutar, lutar para vencer, e nunca esquecer que estamos sós. Se é grande a luta, se a prova é dura, Jesus é maior. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos, vamos ficar de pé para dirigirmos uma oração ao nosso Deus e darmos início à nossa escola bíblica. Aliás, darmos continuidade, né? Já temos tido esses momentos de louvor com o grupo eletrônico. Vamos dar continuidade, vamos orar, pedir ao Senhor que venha nos dar uma escola abençoada, como tem sido todas as semanas, não é? Então, oremos ao Senhor por aqueles irmãos que estão caminhando ainda para o templo, por outros que não estão podendo vir, Deus sabe todas as coisas. Oremos uns pelos outros, suplicando a bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua santa e gloriosa presença. Louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de poder estar em Tua casa, Senhor, para aprender a Tua palavra mais uma semana. Te louvo pela vida de cada irmão que tem chegado, Senhor, por este grupo de louvor, de músicos que tem chegado dando início assim, Senhor, com muito louvor, com adoração a Ti. Te louvo por cada família, Senhor, aqueles que ainda estão se preparando para vir para o templo, que estão no caminho, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de todo mal, que eles possam chegar em paz em Tua casa. Fica conosco, nos dando uma noite de muito aprendizado, de muita edificação. Tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, impossibilitados. O Senhor sabe todas as coisas. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que não estão, Senhor, se disponibilizando, que o Teu Espírito possa falar aos corações, possa despertar, que eles possam, Senhor, correrem para o
para aprender a tua palavra. Deus amado, tu és fiel para nos abençoar ainda mais. Fica conosco, é a nossa oração, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos convidar o nosso pastor para estar dando continuidade com toda a igreja, grupo de louvor. Nosso pastor Djalma está presente, ele vai dar continuidade à nossa escola. Ali, não é? Agora os homens parecem ficar meio espalhados. Se vocês puderem ir para frente, as irmãs deram um exemplo bonito, estão todos juntinhas ali. Então façam isso, fica mais para frente um pouquinho, se possível for. Vamos cantar um hino. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, já que é escola bíblica, não é? Escola bíblica, nada melhor do que a gente cantar sobre a Bíblia, o que ela é para nós. Ela, no hino 559, é uma descrição sobre a Bíblia. 559, veja na sua harpa, no seu inário, diz que ela é a palavra de Deus, o mapa da jornada, és também o atalaia, aliás é o mapa que o atalaia tem na sua mão, és o livro de fulgor, és uma joia rejeitada pelo imperador, és o livro para a senda, para a caminhada contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar desta salvação. Então vamos cantar juntos, abra a sua harpa e cante. Deus quer ouvir a sua voz também, a gente vai cantar baixinho para que vocês possam cantar Bíblia Sagrada. Vamos todos? Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito do saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vito imperador, és o livro para a senda contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar, és o jardim, a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens dos céus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nós a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. Aleluia, graças a Deus.
Podemos cantar somente mais um hino e depois o irmão Roberto vai retornar à direção da escola. Vamos cantar 306, é uma mensagem também que fala sobre a Bíblia. Quando nós estamos estudando, vamos estudar mais uma lição, mais um assunto desta série. Então, o hino diz assim: a palavra de Deus é para mim, para você, um tesouro sem igual em valor, porque fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, e ele diz que mais precioso do que o ouro é este amor. Fala de Jesus, né? Então vamos cantar junto. Na última estrofe diz assim: a Bíblia, a palavra é um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação, guia até o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, ele chegará com certeza à mansão eterna, a casa eterna. Então vamos cantar juntos. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. Cante com alegria. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite, mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite, mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite, mel. Graças a Deus. Então, o grupo cantando mais um hino, louvando a Deus, Isaías. Eu acho que as crianças e adolescentes, o DEPIM já pode se dirigir às classes. O DEPIM já pode caminhar para as classes. Professoras, professores, crianças, e assim vai. Depois de uma Roberto. Rio divino, corre hoje lá do trono do Senhor. Rio divino,
morar, pois o rio hoje nos conduz. Rio divino é o Senhor Jesus. Vem correndo, vem agora, eis que passa o rio de amor, transformando nossas vidas, aliviando nossa dor. Desta água quem quiser beber, venha hoje, mas sem demorar, pois o rio hoje nos conduz. Rio divino é o Senhor Jesus. Estou sentindo que agora este rio vai passar, transformando tua vida, vai tua dor aliviar. Desta água quem quiser beber, venha hoje, mas sem demorar, pois o rio hoje nos conduz. Rio divino é o Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos estar lendo a nossa leitura bíblica em classe. As jovens que estão chegando, a classe está aqui, viu? Aqui na parte de trás. Vamos estar de pé para fazermos a leitura bíblica em classe. Estaremos estudando a lição de número 3, que traz o título Dons de Revelação. Vamos estar aprendendo um pouco mais sobre esse tema. O texto áureo diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E a verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, dá para a gente já entender que necessitamos, da ação do Espírito Santo distribuindo para com a sua igreja os dons de revelação. E a leitura bíblica está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e o versículo 10, capítulo 6, do 8 ao 10, e Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Vamos estar lendo. Diz assim o primeiro texto, 1 Coríntios 12, verso 8 e o verso 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia,
e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e o Espírito, e ao Espírito com que falavam. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Até o versículo 22. Temos lido do capítulo 2 de Daniel, 3 textos. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos estar pedindo ao Senhor que venha abrir o nosso entendimento para compreender a sua palavra, esta importante lição para a igreja do Senhor, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Nesta oração vamos continuar apresentando toda a obra do Senhor, todos os trabalhos de evangelismo, apresentando ao Senhor os novos convertidos, para o Senhor continuar sustentando nos seus santos caminhos. Orar pelos enfermos, alguns irmãos que estão assim mais necessitados das nossas orações. Os irmãos vão lembrando. O irmão Edivaldo Costa, que é presbítero da igreja, está necessitado das orações da igreja. Apresentemos ao Senhor para Deus lhe dar vitória. Também continuo pedindo que os irmãos orem pela minha sogra, para Deus também lhe dar vitória. Ela também está num processo de enfermidade, mas nós cremos que Deus está no controle de tudo. E outros irmãos, vão lembrando e vão apresentando ao Senhor, crendo que Deus é poderoso para dar vitória. Oremos pelo nosso pastor, pela irmã Gilvanete, para Deus continuar guardando, dando saúde e dirigindo, em todas essas coisas, na condução da obra do Senhor nesta cidade. Oremos, irmãos, uns pelos outros, professores que estarão tendo a responsabilidade de ministrar essa importante lição nesta noite. Todos os professores, desde o departamento infantil até a classe dos adultos, para Deus estar orientando os seus servos. Então, amados, apresentemos a Deus todos esses pedidos. Logo depois da oração, já estaremos passando a oportunidade para os nossos professores. Então, oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença santa e gloriosa. Queremos Te louvar e Te exaltar, Senhor, por esse grande privilégio. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, esses pedidos que acabamos de fazer, que o Senhor considere segundo a Tua soberana vontade. Continua abençoando a Tua igreja, fortalecendo o Teu povo, renovando, dispensando os dons espirituais, Senhor, para que a Tua igreja seja capacitada para continuar realizando a Tua obra, continuar salvando muitas famílias deste bairro, nesta cidade, fortalecendo os novos convertidos, ajudando, sustentando nos Teus santos caminhos. Continua curando os enfermos, Senhor, aqueles que estão em casa, acamados, enfermos. Tu és poderoso para sarar. Deus amado, vai dando vitória também ao pastor desta igreja, Senhor, pastor Djalma. Ajuda Teu filho, dirige, orienta a sua esposa, irmã Gilvanete.
todos os companheiros, dirigentes de congregações, vai ajudando, vai fortalecendo e dirigindo o Senhor na condução da tua obra. Deus amado e fiel, abençoa também cada professor que está, Senhor, tendo a responsabilidade de ensinar a tua palavra, que teu Espírito possa dirigir cada um, Senhor, para a glória do teu santo nome. Fica conosco, nos abençoando ainda mais nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados irmãos, a oportunidade está com os nossos professores. Eu creio que os irmãos aqui, né? Se organizar aqui como de costume. Os irmãos se organizam aqui. As irmãs já estão bem organizadas. Então vamos para a nossa lição. A paz do Senhor Jesus. Querido internauta, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado pela participação conosco nesta escola bíblica. Quero deixar claro que na próxima semana nós não iremos transmitir no sábado. Estaremos gravando antes a aula e deixando à disposição neste mesmo canal da nossa igreja, Assembleia de Deus em Santa Rita, Paraíba. Hoje nós estamos com a lição de número 3. Terceira lição, estamos estudando os dons espirituais e ministeriais. E a lição de número 3 começa com o estudo da primeira parte da classificação dos dons espirituais, que tem sido feita pelos teólogos. E essa primeira classificação se chama de dons de revelação. Não é o dom de revelação, são os dons de revelação. Esse é o título da categoria que vamos estudar. Então, quais são os dons de revelação? E o que os diferencia dos demais? Nessa primeira aula de hoje, estudando por categoria, vamos contemplar apenas os classificados como revelação. Na próxima semana estudaremos os dons de poder. Dons de poder, ligado à ação. E na quinta lição vamos estudar os dons de elocução, ligados à fala. Então hoje, dons de revelação. Próxima semana, dons de poder, e na semana seguinte, posterior a que vem, será os dons de elocução, ok? Aí você tem a palavra eloquência, tá certo? Dons de revelação. E não existe um dom específico denominado dom de revelação. Fulano tem um dom de revelação. Vamos na casa de irmão fulano que ele revela. Vamos na casa de irmã fulano que ela revela. Chegou lá e revela tudo. Não existe esse dom de revelação. Conhece alguém que já com essa proposta, fulano tem o dom de revelação? Pela classificação, nós temos uma variedade imensa de dons espirituais. É uma riqueza, o celeiro dos dons espirituais registrado nas Escrituras Sagradas, porém não existe esse dom de forma específica, o dom de revelação. Existem dons que são usados para revelar alguma coisa de alguma maneira, e cada um tem um campo específico, de uma maneira clara. Como Deus é o Deus da multiforme, das muitas formas de atuar, né? A multiforme graça dele, então a gente já vê que Deus é muito dinâmico
e muito versátil da forma de agir e de abençoar a igreja. A igreja é um celeiro. Dons de revelação. O texto áureo nos diz assim: que fareis, pois, irmãos? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. O que Paulo está reconhecendo aqui e afirmando é que no culto cristão, em Corinto, poderia ver que quando eles se juntavam, tinha salmo. Em outros textos, quando Paulo fala disso em Colossenses e aos Efésios, ele liga a palavra salmos à música. Ele liga a palavra salmos à música. Não é a ideia de ter poesia, que a música já é poesia em si, mas é ligada à música. Então, a gente já vê que a estrutura do culto, ela começa com o louvor, com essa adoração musical. Então tem salmo, tem doutrina, e Paulo aqui não está estabelecendo de forma clara uma ordem para os acontecimentos. Não é isso que ele está dizendo, o que tem dentro do culto. Não está estabelecendo a ordem, quer dizer, a ordem bíblica é essa, não está escrito assim. Paulo diz, primeiro isso, segundo isso. Ele não disse assim, ele diz, tem salmo, tem doutrina, que é ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ele só diz, tem revelação no meio. Ele não falou do dom, ele disse que tinha revelação no meio. Essa revelação pode ser por meio de uma língua interpretada, pode ser por meio de uma profecia, pode ser por meio de uma visão. Tem revelação. Então, mas no culto tinha de tudo. Na igreja de Corinto tinha isso aqui. Ok? E se vocês têm isso aqui no culto, faça-se tudo para edificação. Ou seja, os dons dentro da igreja se manifestam dentro do propósito. Faça-se tudo para edificação. De quem? Da própria igreja. Eles não estão na igreja para projetar ninguém. Eles não estão na igreja para tornar uma pessoa melhor do que outra. Eles estão na igreja porque são capacitações dadas pelo Espírito para edificar a própria igreja. Então a glória é daquele que dá, é daquele que opera, é daquele que aperfeiçoa a igreja. Então faça-se tudo para edificação, para que não ocorra de alguém ser arrastado pelo engano do próprio coração e pensar que ele tem um dom que o torna melhor do que outro. Então a verdade prática nos diz assim. Isso está aqui confirmado na Bíblia. Sim. Em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, o pastor, 30, versículo 30, o que nos diz? para tornar a pessoa mais Daniel 2 e 30, o que diz o texto sagrado, a palavra do Senhor. Ainda Deus, quanto a minha pessoa, ele que foi usado, né? Sim. Com o dono, né? Quanto a minha pessoa, quanto a mim, o que é que diz aí nessa versão? E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para edificar alguém. Não que eu seja Pois
para que fizesse saber ao rei, para que entendesses as coisas da tua mente. Tem um propósito. Daniel não queria, olha, eu estou sendo usado, mas não sou especial. Isso aqui é para mostrar que eu sou melhor do que os sábios da Babilônia. Embora Deus lhe tenha dado mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia. Embora o texto diga que ele recebeu, mas ele não chegou lá para o rei para que saiba que eu, servo do Deus Altíssimo, tenho mais sabedoria do que seus sábios. Não. A humildade de Daniel lhe coloca numa posição de ensino para nós. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja na atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Já está profetizado por Cristo Jesus em Mateus 24 que o engano prosperaria, cresceria. E a gente vê que engano hoje já tem nome técnico, fake news. Já conhecemos esse nome de cor. Antigamente, se alguém dissesse isso é fake news, alguém diria, o que quer dizer isso? Não é? É um termo em inglês. Hoje todo mundo já sabe, notícia falsa. É fake news. É fake news. Então, o engano tem prosperado, o engano tem crescido e tem nome técnico, né? E a palavra do Senhor se torna real cada dia mais. Então, os dons de revelação são indispensáveis e imprescindíveis à igreja, porque eles cumprem uma função de manter a igreja pura. E é para isso que nós estamos aqui, para tentar compreender esses dons. O objetivo geral será expor os dons que fazem parte da categoria. Então, dons de revelação é uma categoria e uma categoria didática, é só com fins de aprendizagem, dos dons de revelação. Nós vamos conceituar o dom da palavra de sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento de espíritos. Dom de discernimento de espíritos. Você imagine alguém lhe abraçar e dizer, isso aqui é homem de Deus. Aquela jovem, não é? Aquela jovem. Isso aqui é servo do Deus Altíssimo aqui. Aí Paulo Aqui é servo do Deus Altíssimo, não é qualquer um não. E repetir. Paulo olhou para essa menina. Estamos com ela aqui. Esse texto, Atos 16. Sai dela, espírito de engano. Mas ela veio com um reconhecimento tão belo, tão elogioso. Servos do Deus Altíssimo, aqui é. Eu lembrei de irmão Armando. Aqui é. De forma amorosa, respeitosa, né? Não estou. Lembrei dele assim, trouxe. Irmão Armando, querido irmão Armando. Vamos lá. A nossa introdução nos diz aqui, o teólogo pentecostal Stanley Horton deixou uma grande contribuição para o mundo pentecostal contemporâneo. Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, em 3 categorias. Primeiro, revelação. Segundo, poder. Terceiro, expressão. 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria. Então, 3 em cada uma. Aí, a famosa lista, os 9 dons do Espírito. 3, 3, 3.
3 em dons de revelação, 3 dons de poder e 3 em dons de expressão ou elocução. Então hoje nós vamos estudar a primeira categoria, os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Então vamos lá ao primeiro capítulo da nossa lição. Palavra da sabedoria. Irmãos, sabedoria é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Existe a sabedoria comum, existe a sabedoria do alto, porque está escrito em Tiago, a sabedoria de Deus, e existe a sabedoria maligna, também escrita em Tiago. Sabedoria maligna. Tem gente com a capacidade de articular engenhosamente com as palavras e com o conhecimento para desconstruir verdades. Uma esperteza. E a Bíblia chama isso de sabedoria maligna, em Tiago. Existe a sabedoria do alto e existe a sabedoria humana, carnal e maligna. Diabólica. Então, vamos lá. Mas a sabedoria é uma coisa bela. Então ela tem esse poder de atrair, porque existe uma beleza na sabedoria. Parece que a sabedoria, ela tem um tom de poesia por trás, Jesus. É diferente do conhecimento. O conhecimento, às vezes, ele é chato. Diz que o conhecimento, às vezes, ele é tão frio, que às vezes tem gente que não suporta conhecimento. Tem gente que não aguenta, porque vai usando lógica com lógica, articulando, juntando peças. Diz que um conhecimento, eu li num livro, Entre a Sapiência e o Conhecimento, de Rubem Alves, em que ele mostra o conhecimento científico e a sabedoria. Ele conta uma história nesse livro de um rei que veio a óbito, o rei, seu filho assumiu o trono no lugar do pai, na monarquia, e aí o filho resolveu fazer uma mudança, modernizar o palácio. Então o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi mexer com a cozinha do palácio. Tinha um homem que tomava conta da cozinha, como é que chama o chefe de cozinha? O chefe lá era um senhor antigo que tomava conta lá. Aí ele decidiu contratar um especialista em gastronomia e um especialista em, como é que diria agora, nutricionista. Juntou só pessoas qualificadas no conhecimento, com conhecimento acadêmico. E ele promoveu o grande banquete que tinha lá da festa especial, depois da entronização, e convidou muita gente para o banquete. E para sua frustração, sobrou muita comida, como se houvesse um desprezo àquela culinária. E ele ficou frustrado e foi em busca de saber o que estava por trás. Não conseguiu a resposta de imediato. Fez uma outra festa, mais um outro banquete. Conversou com os especialistas que ele contratou para tomar conta da cozinha e a frustração aumentou. E aí ele foi em busca das pessoas que desprezaram o seu banquete. E aí eles falaram que estava acostumado vindo com as festas do pai. E como o primeiro cozinheiro que vinha de uma outra estirpe fazia comida dentro de um processo natural e tal, caseira, o que dizia comida caseira, essa parábola não serve para se desprezar o conhecimento, mas para mostrar o perigo e a separação entre o conhecimento e a sabedoria. Então havia um cozinheiro sábio que dominava a arte do cozinhar, e havia pessoas técnicas
que sabia tudo sobre a ciência da cozinha, mas não sabia cozinhar. Então ele mostra que ele teve que ir em busca daquele homem e trouxe de volta para fazer a diferença, para mostrar entre a sabedoria e o conhecimento. A habilidade de fazer, o fazer, que existe uma arte por trás, existe um toque poético aí por trás, nesse processo, né? Por isso que cada cozinha, nenhuma mulher cozinha igual a outra. Nenhuma. Nenhuma cozinha. Cada um tem a sua técnica dentro de casa, a sua arte de fazer, e pronto. É uma coisa única, cada cozinha, é uma coisa única. Na igreja também é assim. Então, irmãos, Rubem Alves mostra que o conhecimento científico, ele vem frio, e ele mostra nas publicidades do governo. Aí faz uma propaganda do cigarro, aí vê o quê? O camarada no jet ski, fumando. Já viu esportista viciado? Não faz sentido um negócio desse. O outro em cima do cavalo, o outro em cima da prancha, depois acende o cigarro, para mostrar que é coisa de jovem, fumar, é coisa de atleta, dos livres. Tem essas propagandas, hoje não é mais tanto assim, não é? Mas só que quando terminar todo esse mundo encantador para seduzir, aí vem uma placa que é o científico. Aí vem de forma fria, nua e crua. Aparece aquela tarja preta na televisão, aí branquinho no meio. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Esse é o científico. Ele não vem com o encanto, com a fantasia. Ele não é assim? O conhecimento científico, ele é assim, sem graça. Sabedoria. Então vamos lá, palavra da sabedoria. Primeiro, o conceito. O que significa? O que quer dizer isso? O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Ruais, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Um discernimento sobrenatural. Um discernimento nas coisas sobrenaturais e humanas. Já pensou? A palavra da sabedoria, ela não é aprendida em lugar nenhum, em escola nenhuma, em faculdade nenhuma. E nem tampouco ela como dom, por isso que é um dom de revelação, ela revela de acordo com a necessidade e o momento. Ela não está sempre atuando na boca da mesma pessoa. Toda hora que abrir a boca está a palavra da sabedoria lá. Não é isso. É um momento de revelação dentro de uma necessidade. A palavra da sabedoria, ela vem com uma força imperiosa. Você está rodeado de gente. Eles têm a lei romana à sua disposição, que dá o legado para efetivar o ato. Eles têm a lei de Moisés à disposição para executar o ato. E a questão é: mestre, a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. O que o senhor diz? Jesus dá uma resposta pequena, mas de uma grandeza que até hoje mexe com o mundo. Onde ela for falada, onde for citada. Porque a palavra da sabedoria, ela revela o momento, a necessidade e desfaz todo o embaraço, sem precisar contrariar a lei romana, a lei dos judeus. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cadê o veredito agora? Cadê os homens? Cadê os acusadores? Olha, ela vem de forma instantânea assim, mas é uma revelação tão poderosa
tão impactante que não houve um que escapasse. E essa palavra é usada em qualquer tribunal. Ela é doce aos advogados. Ainda hoje ela é muito clara. É muito clara, todo o tempo será clara essa palavra. E às vezes é até usada indevidamente para se defender ou se contrapor, né? É interessante que às vezes a pessoa sente, sabe, como chegou. Recentemente eu estava com uma dificuldadezinha, e até quando eu me ligava ao problema. Sim. Eu ficava, às vezes, até à noite, algumas horas, alguns minutos, sem conciliar o sono. Sim. Estava prestes a enfrentar aquela dificuldade. Sim. E, de repente, quando apareceu o momento, eu mesmo fiquei admirado. Assim, eu mesmo fiquei admirado. Depois, lá dentro, eu disse, rapaz, foi um momento assim, foi Deus que orientou mesmo assim. E a pessoa assim, resistiu um pouquinho, mas Sim. eu aceito o conselho. Sim. Mas surgiu de repente. Convencimento. Foi agora há pouco mesmo. Foi ontem mesmo, ontem. Sim. Eu fiquei lá dentro, eu disse, rapaz, Deus é tremendo. Amém. Porque de repente teve uma saída, não é? E foi de repente mesmo. De repente. O Espírito Santo está na igreja para operar. Usar qualquer um, sabe? Qualquer pessoa. Pastor, um momento, eu quero uma sugestão. E às vezes é uma sugestão que é uma palavra sábia, não é? É. Encaixa perfeitamente, não é? A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:8, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para tomadas de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Eu já dei aqui um exemplo direto de Jesus, né? Sim. Sim, Paulo separa aqui sabedoria de conhecimento, no mesmo capítulo. Está certíssimo. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, foi um dos pais da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. O senhor chegou a conhecê-lo? Eu só conheço o livro. Estevão Ângelo de Souza. A palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus. De Deus. Ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais, que se ela não vier de Deus... Irmãos, nós vamos ver aqui o exemplo de Salomão administrando uma situação crítica. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Essa palavra sabedoria hoje ela é muito forte, principalmente vindo do Oriente ou da América do Norte. Sabedoria para fazer isso, sabedoria, as pessoas confundem a sabedoria mesmo com certos conhecimentos ou pequenos conselhos. A sabedoria, ela vai além de qualquer coisa, né? Porque ela tem, no final, um desfecho que ninguém vai precisar dizer o que foi isso do final, eu não entendi. Não. O desfecho da sabedoria é tão rápido, que não há como duvidar, como questionar a realidade. Ela vem e desfaz.
Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos do faraó através de José, o filho de Jacó. Preste bem atenção. O Egito, considerado como uma dádiva do Nilo pelo historiador Heródoto, vivia da agricultura, que é o plantio, principalmente o Nilo transbordava. O Vale Fértil do Nilo. O Nilo nasce lá no coração da África e deságua até o Mediterrâneo e sai molhando tudo ao redor. E solta o seu úmen e aí a terra produz, que é uma riqueza. Os egípcios criaram meios de irrigação fortíssimos, evoluíram com isso. Os xadufes foram os primeiros a criar as primeiras represas, talvez até primeiro que os babilônios, os caldeus. E eles dependem da agricultura, o que planta, e da pecuária, o que criam. Essa palavra pecuária vem do latim pecum, que quer dizer boi. Era a criação de gado, mas tornou um termo genérico hoje, tá certo? Pecuária é criação de tanto o bovino, o ovino, o caprino, o suíno, tá tudo na pecuária. E o faraó está lá governando e ele tem esse sonho. Um sonho relacionado à pecuária, são vacas gordas sendo devoradas por vacas magras, e um sonho voltado para a agricultura, as espigas. Ou seja, os dois meios de sobrevivência do Egito estão ameaçados. E ele vem numa forma que a mensagem ela é tão perfeita que ela vem no número de 7. Perfeição, vai se cumprir. E o rei fica perturbado porque ninguém interpreta esses sonhos. Veja, fazia parte do dia a dia deles, a vaca e a espiga. Mas por que vacas magras devoram vacas gordas? Por que espigas desdentadas conseguem destruir as espigas amilharadas, recheadas de grãos? Ninguém discerne o sonho. O que se conta para o faraó, que se tenta interpretar, não preenche o seu coração, a sua mente, não traz paz. Ou seja, não ficou claro que quando a coisa chega, diz, entendi. Né? Imagina aquele cálculo matemático que você não aprendia de forma alguma, e lutava, até chegar um colega e dizer assim, faça assim, rapaz, é assim, assim. Entendi. Aí, a partir daí, ninguém engana mais. Tá claro pro resto da vida. Aquela nota musical, né, Jéssica? Difícil lá e quebrando. Entendi agora, entendi. Essas são as notas mágicas. Né? Irmãos queridos, José é levado à presença do faraó. Abra aí Gênesis 41, por favor. E quando ele chega lá, José vai dizer assim, faraó, são 2 sonhos, mas é só uma mensagem. São 2 sonhos, mas a mensagem é uma só. Já pensou? O faraó jamais imaginaria que tinha 2 sonhos com o mesmo significado. A interpretação é tão fiel que não tem como errar. Que no que viesse a seca, irmãos, no que viesse a seca, prejudicaria o grão, o plantio, e cadê agora a comida para o gado? Ia morrer tudinho. Atinge os dois naturalmente. Então, a sabedoria que chega ali em José, quando são 2 sonhos e um significado que conta, aí José ainda diz ao faraó o que fazer. Faça isso, isso, isso e isso. E ele vai falando, e o texto sagrado, todo mundo com a Bíblia aberta, por favor. E o texto sagrado diz assim, ele diz assim,
32 em diante. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e se apressa a fazê-la. Mas já deixou claro que isso aqui vem de Deus, não é dos deuses do Egito. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. É? Ajuizado e sábio. Como é que diz na sua tradução? Aqui diz assim, porque, olha, procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Agora veja o 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Todo mundo se rendeu. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Agora vamos para o 39. Olha só, irmão. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Pronto. José agora é Zafenat Paneia, ou Paneac, o salvador do mundo egípcio. Naquela situação, né? Naquela situação. Irmãos, coloca como ajuizado e sábio. A minha tradução diz, eu não vejo outro mais ajuizado e sábio do que tu. E foi identificado nele isso aí, irmãos. Em José. Porque estava ali uma resposta para uma situação que trouxe perturbação à alma do Faraó, mas que alguém tinha que interpretar e tinha que trazer uma resposta para isso. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. E foi registrado nos papiros antigos essa fome, essa calamidade que o Egito enfrentou. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Veja se a sabedoria como o dom fosse uma atuação direta, Salomão teria tido discernimento para as outras coisas da vida. E ele se tornou vítima de outras situações e mulheres que o levaram até a casos de idolatria. Mas as prostitutas geraram filhos e levaram para Salomão a situação. Durante a noite, uma deitou por cima da criança e trouxe a morte da criança. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Aliás, 3. Uma ficou... A que viu a sua criança morta, de imediato pegou. Pelo que indica, era justamente 2 recém-nascidos meses, para que ela se apropriasse de tal maneira. Capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. E naquele momento, a confusão terminou na sala do trono, para que o rei resolvesse esse problema. Tem uma criança morta e tem uma criança viva e tem 2 mulheres reclamando o direito dessa criança. Como resolver a crise? Todo mundo é dono da criança. As 2 estão afirmando que são donas. Na realidade, somente uma pode ser de fato a verdadeira dona da criança. Em meio à situação, Salomão recebe de Deus essa capacidade para resolver o problema.
traga uma espada. E o capítulo 3, versículos 27 e 28, quando Salomão diz, divida a criança ao meio e entrega a metade para uma mãe e a metade para a outra, está resolvido o problema. A mãe verdadeira jamais diria, pode partir no meio. Nem eu, nem você. O sentimento materno não permite ver o filho morto. Mas a que não é mãe de fato, não tem nenhuma ligação direta emocional com aquela criança. Ela teria com a que ela gerou. Então, quando Salomão diz assim, 25, disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. Quem não gerou, não tem sentimento pela criança. Quem não abrigou no ventre por 9 meses, não tem nenhum sentimento direto. Viu, irmão? Então, naquele momento, nem meu nem teu, aproveitou o momento, nenhuma nem outra. 27, então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. Esta é sua mãe. Ela se revelou diante da situação. A mãe geme pelo filho, a mãe chora pelo filho. A mãe não quer ver o filho morto, quer ver na mão da outra, mas não quer vê-lo morto. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E aqui tem uma lição contra o aborto. Mãe que é mãe não aborta. Você veja que ela não aceitou, a verdadeira mãe não aceitou matar o filho. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele, o que, irmãos? Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus para fazer justiça. Eles viram que isso não era de Salomão, era do próprio Deus. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos dos Apóstolos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, ou seja, não eram escravos, e se foram se tornaram libertos no Império Romano, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O que Estevão está fazendo aqui é uma exposição das Escrituras do Antigo Testamento para afirmar que Jesus é o Messias. Eles não puderam resistir. Estevão começa lá pela história de Abraão. Varões e pais, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele faz uma exposição tão perfeita que eles estavam se opondo à pregação de Estevão, que Jesus não é o Messias, é um falsário, que ele não ressuscitou. Mas Estevão, ele desembrulha isso aqui de tal maneira e expõe a mensagem com uma sabedoria que ninguém pode contestar. Eles rangiam os dentes, ficaram com raiva diante daquela revelação. Eles não podiam dizer que era mentira, então mataram Estevão para não ouvir aquilo. Mataram Estevão para não ouvir a verdade, pensando que iria silenciar o cristianismo.
uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. E em situações que demandam orientação no exercício do ministério pastoral. Eis o grande desafio para o ministério. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. De achar que aquilo que eu acho é, aquilo que eu penso é. Então, vem esse alerta aqui do pastor Elinaldo para nós. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Então, essa sabedoria, essa palavra de sabedoria é uma revelação de Deus, de acordo com a necessidade e a circunstância. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? A palavra ciência, gnosis em grego, é conhecimento. E vai no latim também scientia, que quer dizer conhecimento também. Embora ciência hoje seja um termo técnico, que todo conhecimento é ciência, mas nem toda ciência é conhecimento. Aliás, toda ciência é conhecimento, mas nem todo conhecimento é ciência, porque só é científico aquilo que é experimentado, avaliado, fundamentado em hipótese, em experimentação, em validação, experienciado dentro do laboratório. Esse conhecimento é científico. Então, ciência é conhecimento, mas nem todo conhecimento é ciência, tá certo? Mas aqui é a palavra da ciência. Então vamos lá, o que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito. Você sabe que tem coisas que a pessoa estuda, pode fazer exegese, usar hermenêutica, os princípios de interpretação, tudo, chegar a certas conclusões de fatos históricos a partir do texto. Mas há questões impenetráveis pela mente humana. E depende aí da iluminação do Espírito para chegar a certas compreensões. Como é que os cristãos chegaram à conclusão da doutrina da Trindade? Até personalizar o nome Trindade. Para vocês, assim, Deus é três, mas não são três deuses. É somente um, subsistente em três pessoas. Só existe uma essência, mas tem três pessoas. Como assim? E isso não é contraditório e é explicável e compreensível. Se não fosse, não era uma doutrina. E a cada 10 crentes reunidos, no máximo um poderá dizer o que é a Trindade. O que é a doutrina da Trindade mesmo para você? É que Deus é três, né? Mas como assim? Eu não sei, é mistério. Naturalmente vem essa resposta, né? Mas como foi? Isso é iluminação, irmãos. Iluminação. E se não fosse real, não fazia parte da história da igreja. 2000 anos de história, e essa doutrina ficou dentro do catolicismo, dentro da igreja ortodoxa, dentro da igreja protestante, todos os ramos. O que se torna exceção nisso é heresia. É coisa das seitas, mas do cristianismo tradicional, porque teve que uma ação da iluminação, da compreensão, à luz da revelação do Novo Testamento e do Antigo. Por que que Deus fala no plural? Desçamos e confundamos as línguas. O homem é como um de nós. Quem há de ir por nós? Porque Deus fala no plural. Então, o que é a palavra da ciência? Stanley Horton, em sua Teologia Sistemática, lançada pela CPED, diz que este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural
concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Como é que a pessoa tem... O fato está lá, a circunstância está lá, vai discernir na hora. E aí ele vai dar um exemplo aqui extraordinário. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Como é que chega um conhecimento desse? O rei da Síria planejava, conspirava como atacar Israel. Aí Deus revelava ao profeta esse conhecimento, como seria o plano, e já dizia, não manda o exército para aquele lado nem para aquele, mas deixa aqui. Desbaratava todo o plano conspiratório do rei da Síria. Diz, o que está vendo? Quando o exército da Síria chegava lá para atacar, não tinha ninguém. Diz, não, tem alguém nos traindo aqui. Aí alguém disse, é um profeta que tem lá em Israel. Então vamos cercar a casa dele e destruí-la agora. Ele levou todo o exército para caçar esse profeta. O resultado, foram cegos todos por um momento, levados até a casa do rei de Israel. O rei queria matá-lo, ele disse, não, meu senhor, o que você deve fazer com os inimigos? Alimenta-os, dá de melhor aqui, dê um banquete, agora manda de volta para casa. Aí o rei disse, então, ele não quer guerra comigo, tratou meus soldados bem e me devolveu, não quer guerra comigo. Faz assim com o teu inimigo, dá banquete para ele. Faz assim com o teu inimigo, dá um banquete para ele. Faça aos homens aquilo que você gostaria que fizesse a você. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. O rei tem um sonho, e o sonho traz perturbação para a alma, para a mente do rei. Rei Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, que inaugurou o Império Neobabilônico, o homem mais poderoso da época, acordou dominado por uma perturbação daquela. Quem já teve aqui um sonho perturbador? Já. Ou quem nunca teve um sonho perturbador? Quem nunca? Então levanta a mão porque você vai ter. Ainda hoje vai ter esse sonho perturbador? Não. Ah, sim. Estou voltando um pouquinho. Ainda hoje tem essa estratégia que Eliseu usou, não foi? Sim. Diz assim, olha, não, é para matar? Eliseu disse, não, tem de comer a ele. Recentemente bombardearam um navio israelense. Sim, eu soube. Primeiro, houve um bombardeio num navio iraniano. Aí, tudo bem, foi apaziguou um pouquinho, aí inventaram de bombardear e eles disseram que o Irã disse que ia retaliar, ia revidar. Aí houve um movimento aí que eles resolveram bombardear o navio israelense. Aí anunciaram na mídia, dizendo que Israel dizendo, não vamos bombardear, não vamos retaliar. Vocês disseram que ia retaliar, porque acham que foi uma ação nossa. Mas vocês retaliaram o nosso navio, nós não vamos retaliar vocês não. O princípio é o mesmo. Tentando dizer que eles não são de guerra, é de paz, entendeu? Sim. Ainda hoje é usado isso aí, né? Essa E estratégia, né? não tem coisa melhor do que promover a paz. A guerra não faz bem a ninguém, se machuca gente de todas as idades. É bíblico, Jesus disse, não é? Aquele que lhe tratar mal, trate ele bem.
É mais fácil dizer que é seguidor de Jesus do que ser um seguidor de seus ensinamentos. A proposta do rei era dizer para matar, ele disse, não mate não. Ele comia ele. Agora, Nabucodonosor acorda com um sonho. Verdade. E não sabia. Manda chamar os sábios, adivinhos, astrólogos. Todos que pudessem dizer algo sobre o seu sonho. Mas ele não sabia do sonho. Aí, junta todo mundo aqui. Todo mundo queria essa honra de poder dizer ao rei o que ele sonhou, porque tinha premiação por trás, né? Pronto, majestade, diga o sonho que eu interpreto. Era sábio, né? Aí vai para outra classe. E vocês que dizem, diga-nos o sonho, majestade, que interpretamos. Ele disse, não, eu quero que vocês digam o que eu sonhei e depois interpretem. Eu vou contar. Daniel 2. Aí, um deles teve a ousadia de enfrentar o rei e disse, meu rei, isso é coisa para pedir aos deuses. Nunca se ouviu falar nisso, que pudesse exigir, sonhou e exigiu o que sonhou e depois a interpretação. Mas se o senhor nos disser o sonho, nós interpretamos. Vocês querem me enganar. Vocês não valem de nada. Eu vou destruir a casa de vocês, família tudo, se vocês disserem. Quando a notícia chegou para Daniel, disse, avisa ele, dá um tempo aí. Dá um tempo. Vamos orar. Aí o rei viu um eco de esperança chegando. Orou e Daniel louvou o Deus dos céus que revela os segredos. Daniel foi introduzido à presença do rei e disse, Daniel, vou lhe acumular de riqueza se você contar. Ele disse, não. Isso aqui não. Há um Deus nos céus que revela, não sou eu não. E naquele momento Daniel começou assim, tu, ó rei, estavas dormindo quando veio à tua cabeça um sonho de uma grande estátua, espantosa, com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre de bronze, pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Estando tu olhando quando uma pedra sem ajuda de ninguém foi lançada do topo da montanha, pegou a estátua nos pés e desmanchou ela de baixo para cima. E depois ela se tornou numa grande montanha que encheu toda a terra. E o rei espantado. Aí quando terminou, agora eu te direi a interpretação. Agora é interessante, que a sabedoria de... Sabedoria do alto. Eu descobri a sabedoria de Daniel. A ciência que vem do alto. Interpretou aquele conhecimento dizendo que era 4 grandes impérios e ele já estava vivendo o primeiro. O Império Babilônico, que seria sucedido pelo Império Medo-Persa, depois o Império da Grécia e depois o Império Romano. E por fim o Império do Anticristo no final dos tempos. Outra coisa, no Novo Testamento, Ananias e Safira venderam a sua herança, a sua fazenda. Todo mundo estava chegando lá e colocando nos pés dos apóstolos. Aqui, administre e distribua os bens. Hoje, as pessoas falam muito da igreja primitiva. Eu queria ver a igreja como a igreja primitiva. Cadê o poder de Deus? Cadê os milagres que ninguém vê mais? Aquele tempo. Mas você quer fazer como a igreja primitiva, onde todo mundo andava por igual? Pegava seus bens, vendia e levava para os apóstolos distribuir por igual? Está disposto? Quer voltar à igreja primitiva? Nada de 2 casas, nada de apartamento por fora, nada de 2 carros. Quer voltar à igreja primitiva? O seu salário não é seu, é de todos. Nada de conta no banco. Nada de empresário. Já pensou um negócio desse?
Que é a igreja primitiva. Essa igreja da igreja primitiva, que é a igreja primitiva, só fala nos sinais, fala na prática também, vamos falar na prática. Depositar tudo aos pés dos apóstolos. Chega Ananias, está aqui Pedro, tudo que eu vendi foi isso aqui. Irmãos, e ele combinou em casa com a esposa, eu vou dizer que vendi por tanto e vou dar só isso aqui. Ela disse, tá certo. Pegou outra parte e guardou. O sistema comunista, socialista, usa o livro de Atos dos Apóstolos para defender que o comunismo tem origem no cristianismo e que esse é o padrão que Deus quer. Pedro deu uma resposta que prova o contrário, onde a sociedade privada deixou de existir. Mentira! Pedro olhou para Ananias, o Espírito revelou a ele, o conhecimento chegou na hora daquele fato. Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Por que essa mentira agora? Você não está mentindo aos homens não, você está mentindo a Deus, está mentindo ao Espírito Santo. Se você vendesse, o tanto que você vendesse era seu, não era do público. Veja que a sociedade privada é preservada aí. O que você vendesse era seu, você distribuiu com quem você quiser, como quisesse. Você não precisava chegar aqui com mentira, dizendo que vendeu por tanto, só trouxe isso. Não precisava mentira nenhuma, você quiser dar só isso aqui ou menos, você dava. É o que estava no seu coração, só não chegasse aqui com mentira. Que Deus não aceita mentira. Ali aquele primeiro ato punitivo, disciplinar, aquela disciplina na igreja com a morte foi para causar temor nos outros, que essa igreja é diferente, o espírito de mentira não pode andar no meio da igreja do Senhor. Então veio essa disciplina e disse, cadê que ninguém veio mais? Os cretores tudo mentindo, ninguém morre. Olha, irmão, quer voltar à igreja primitiva, viu? Qualquer mentira, a pessoa, pum! Já pensou o negócio? Mas é para dar o exemplo. Assim como o livro do Gênesis mostra a expulsão do jardim, começa as dores, o primeiro assassinato, a primeira casa, os primeiros casamentos, vai tudo. No livro de Atos começa uma nova geração, uma nova criação. O Espírito Santo desceu, o livro de Gênesis começa com o Espírito sobre as águas. Desceu sobre a igreja, começa um novo tempo, uma nova comunidade que vem crescendo. Aí vem, houve o primeiro assassinato, a primeira mentira dentro da igreja, a primeira disciplina, o primeiro milagre. Se lá começa com a consequência desastrosa no Gênesis, em Atos começa com a proposta de restauração. Começa curas, milagres, libertação. Todo um processo contrário. É o novo Gênesis. Livro de Atos, a história da nova criação de Deus, a igreja, a nova comunidade, o novo tempo. Atos capítulo 5. Atos capítulo... Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, de guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, era seu. E depois de vendido, o dinheiro também não estava com você. E o que levou você a pensar em fazer tanta coisa? Mentir? Você mentiu. O problema está na mentira. O dinheiro é seu, quem vendeu foi você, a escolha de dar é sua, e quanto ia dar era com você, não era comigo, não era com os apóstolos. A igreja primitiva não estava exigindo nada de ninguém, não estava impondo nada. Mostra aí a liberdade de expressão, de contribuição. A voluntariedade. Agora esperava-se uma ação sincera e verdadeira. E dentro dos seus limites. Discernimento dos espíritos, tenho poucos minutos aqui.
Primeiro, o dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Segundo, palavra do conhecimento. E agora, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Alguns até entendem que esse vem na categoria no terceiro lugar, porque vem logo após a palavra de sabedoria, a profecia, do dom de profecia. É que, já que a profecia é dada pelo Espírito, que é uma forma de discernir também a profecia, então muitos interpretam dessa maneira. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais do mundo: Deus, o homem e o diabo. Essas 3 fontes de manifestações espirituais. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Somente o dom de discernimento dos espíritos. Irmãos, quando você escuta uma profecia, primeira coisa que eu faço quando eu escuto uma profecia. Outro dia eu estava recebendo uma profecia dentro dessa igreja aqui, e a primeira coisa que veio na minha mente: não desprezeis as profecias. Primeira coisa. Segundo, examinai tudo e retende o bem. E terceiro, provai se os espíritos são de Deus. Nós temos que estar atentos quando na própria mensagem do conteúdo dado pelo profeta vem uma contradição com as Escrituras. Pode ficar certo que Deus não está nesse negócio. Deus não contraria as Escrituras. O anjo da morte ia passar dentro da... Já pensou, irmão? Quando mandaram aquilo para mim, só pelo tipo de conteúdo, estava perto da Páscoa, aí já vi com essa mensagem de... a pessoa fica cheia de si e começa a profetizar. Tem uma profetisa no Brasil que ela lançou uma profecia de 11 minutos, aí circulou em todos os grupos. Terminou essa profecia que o pessoal esqueceu, um mês depois já está circulando outra profecia dela de 10 minutos. Aí eu fui ver, ela profetiza toda semana. Ela diz, antes que uma coisa se cumpra, já tem outra. Aí na própria profecia da primeira vez, eu desci agora. E eu ainda não operei por conta disso, dando satisfação que tinha alguns homens pedindo de Deus operar. Pelo amor de Deus, irmãos. Que Deus é esse que dá satisfação aos homens, que não fez ainda porque os homens estavam deixando ele fazer? Já viu a criatura mandar no Criador? Se está escrito em Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? As fontes das manifestações: o Deus, o homem e o diabo. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas Escrituras. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não, e por isso precisamos do Espírito Santo
para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos Espíritos. Que Deus nos conceda, a sua Igreja, dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo sábado. Agora vamos louvar a Deus com os nossos irmãos e com os nossos músicos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Meus irmãos,
louvamos a Deus por tudo que temos aprendido nesta noite, uma lição muito especial para todos nós. Todos nós precisamos entender a importância da atualidade dos dons espirituais para a igreja. Estava ouvindo, o professor Givanildo falando sobre a igreja primitiva, o livro de Atos. E todos nós sabemos que o livro de Atos, ele termina sem uma conclusão, Talvez eu e você estejamos escrevendo o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Portanto, precisamos da ação do Espírito Santo no seio da Igreja do Senhor, para continuar dando continuidade à obra de Deus até a vinda de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que cada um de nós venhamos reconhecer que estamos muito falhos, cada vez mais distantes, porque temos nos apegado mais às coisas desta vida e esquecemos daquilo que realmente é mais importante, que é o reino de Deus. Mas com certeza nosso Deus, através de Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo na vida da igreja, quer operar muito mais nesses últimos dias. Então vamos ouvir as crianças também falando o que aprenderam. Vamos lá, começando pelos menorzinhos aí. Primeira classe, estão prontos? Vamos lá, assunto da lição. Texto áureo. Muito bem, agora cantem. Vamos lá, próxima classe. Assunto da lição. A primeira mulher. Texto áureo. Tem um louvor? Amém. Quem é o próximo? Qual é a próxima classe? Pode ficar de pé. Isso, juniores. Assunto da lição. Texto áureo. Cantem. Bom, pecado é pecado, né?
Vamos lá, os pré-adolescentes. Assunto da lição: texto áureo. Muito bem, vamos os jovens, os rapazes. Assunto da lição: texto áureo. Verdade prática. Amém. Que Deus abençoe, jovens. Vamos agora ouvir as demais classes, irmãos e irmãs. Vamos lá. Assunto da lição: texto áureo. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem sal, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 14:26. Verdade prática. São indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Amém. Que Deus nos abençoe. Quero ler aqui só o relatório para a nossa conclusão. Relatório da nossa escola. Estamos com 135 matriculados. Estiveram presentes 83, ausentes 55, visitantes tivemos 12, totalizando 90 alunos da nossa escola no dia 17 de abril de 2021. Então, que Deus nos abençoe. Quero passar o trabalho agora para o pastor Djalma, ele vai fazer a conclusão da nossa escola bíblica. Vou passar para o nosso pastor. Vamos estar de pé? Mas seria bom que a gente começou cantando sobre a palavra, não foi? Sobre a palavra, sobre a Bíblia, o dever da gente aprender. Então esteja de pé e vamos encerrar também cantando sobre a palavra. E depois oraremos. Vamos cantar: sei que esta palavra é verdadeira. Não é? Você canta: sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Mais uma vez: sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, onde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que o povo hoje convertido busca Deus
ter a mesma afinidade de adorar o Cristo tão querido e viver apenas na verdade. Cante. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Seria muito bom se você convidasse uma outra pessoa para no próximo sábado, se Deus nos permitir, estarmos novamente aprendendo a palavra de Deus. Convido um irmão, uma irmã, uma pessoa não crente para estar aprendendo a palavra. Então vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer mais uma vez pelo privilégio que tu nos destes de nos reunir para aprender a tua santa e doce palavra. Pai querido, que possamos, Senhor, guardar, armazenar no nosso coração e pôr em prática na nossa vida nesse tempo tão difícil, tempo de engano, tempo do fim. Sim, Senhor, guarda a tua igreja, protege, aleluia, os teus filhos que aqui chegaram, Senhor, que tu leve-os em paz, assim como trouxestes, e nos dê, Senhor, uma noite abençoada com um sono reparador. Te oramos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.